ser mãe. A honra de ser mãe. Vamos basear-nos num texto que temos no profeta Isaías, capítulo 66, versículo 10. É na página 812. E vamos ler aqui os versículos 10 até 14 deste trecho, que faz uma menção especial às mães. Isaías 66, 10. E diz assim, página 812. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos os que a amais, enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. A honra de ser mãe. Hoje no nosso culto nós queremos dar glória a Deus. Ele é o primeiro a merecer toda a honra e toda a glória. E este é o primeiro e o principal propósito de nos congregarmos aqui. Mas hoje também queremos dar graças a Deus e louvá-lo pelas nossas mães. E o primeiro país que pôde ver o valor que têm as mães foi os Estados Unidos da América, em que criaram um feriado nacional. É feriado nacional nos Estados Unidos no Dia das Mães, o que mostra o quanto eles reconhecem o valor que dão às mães. As mães. Porque é que Deus criou a mulher? Porque é que Deus quis criar, além da mulher, mães e a maternidade? Em Gênesis 1, 27 e 28 diz que Deus criou o homem e a mulher. E a mulher. Porque sem a mulher como mãe, não poderia haver esse cumprimento, esse propósito de Deus de encher a terra e haver a expansão desta humanidade. E realmente nós lemos lá, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Mas como é que era possível que este propósito de Deus se concretizasse? E por isso lemos lá a seguir em Gênesis capítulo 3, versículo 20, que Deus criou as mães para nos darem a vida. E diz lá, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Portanto, o mandamento de Deus para o homem crescer e multiplicar-se e encher a terra não seria possível sem as mães. Deus criou o homem e a mulher, mas a seguir fez dessa mulher uma mãe. E realmente Gênesis 3:20 diz que Eva, o nome dela significa isso mesmo. A mãe de todos os homens, a mãe de todos os viventes. Esteve ali, naquela primeira mãe, a origem de todos os homens e mulheres que temos hoje e tivemos no passado a viver no mundo. Isto ajuda-nos a compreender a pessoa de Deus, a mente de Deus, o propósito dele. Cria um homem e uma mulher, mas da mulher faz uma mãe. Esse propósito imenso de Deus para toda a humanidade. E pensando nisso mesmo,
Deus enviou o seu Filho ao mundo para ser o nosso Salvador. Isso só seria possível se ele nascesse também de uma mãe, que veio a ser Maria, que o Senhor chamou. O primeiro mandamento que Deus deu de todos os seus mandamentos, mas o primeiro que tem uma promessa, é aquele que fala do pai e da mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Se nós olharmos para vários personagens da palavra de Deus, por exemplo, Timóteo, um grande homem de Deus, vemos que ele tornou-se cristão, tornou-se crente em Jesus Cristo e mais tarde tornou-se um pastor da Igreja do Senhor, porque a sua mãe e a sua avó lhe ensinaram a palavra de Deus. Sem as nossas mães, nenhum de nós estaria aqui, certo? Sem as nossas mães, nenhum de nós estaria aqui. Não há mães perfeitas, e Deus sabe disso mesmo, não há mães perfeitas. Mas Ele usa as mães para que através delas a humanidade possa continuar e possa crescer. Por isso, pensa na maneira como a tua mãe te criou. Pensa na maneira como a tua mãe cuidou de ti, te educou, te mostrou o mundo, te orientou no mundo para teres a tua vida. Pensemos nisso e não esqueçamos esse trabalho único das nossas mães. Porque é que Deus te deu essa mãe e não te deu outra? Porque Deus viu, essa era a melhor mãe para ti. Essa era a melhor mãe para ti. O livro de 1 Samuel é um livro que fala de grandes homens de Deus, como sabem. Temos ali a revelação do primeiro e do segundo reis de Israel. Temos Samuel como um grande homem de Deus também. Temos o rei Davi como o segundo rei. Mas este livro o livro de 1 Samuel começa com o relato de uma mulher, Ana, que depois veio a ser mãe. E porque ela for mãe, pegando no tema da escola de Nical, ela proferiu um grande cântico de louvor por ser mãe. Olhamos para o livro de Êxodo, que retrata o início da caminhada de Israel para a terra prometida. E lá no capítulo 2, a atenção do livro centra-se numa mulher que amou o seu filho, que o guardou, e esse seu filho Moisés veio a ser um grande líder que Deus usou para levar a nação de volta para a terra prometida. Temos o livro de Ruth, que centra a sua história em duas mulheres e duas mães. Uma delas, Ruth, veio a ser a mãe e está na linhagem dos antepassados do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então hoje, irmãos, nós celebramos este dia especial em homenagem às mães. Porque as nossas mães merecem que se celebre um dia em sua honra. O mundo atual nem sempre respeita o papel das mães. Todavia, iremos ver aqui brevemente que Deus dá grande honra às mães e Deus também chama cada um de nós, convoca-nos a também honrarmos as nossas mães. Portanto, vamos aprender com o exemplo de Deus, o exemplo do próprio Deus, a honrarmos devidamente as nossas mães. Em primeiro lugar, Deus tem honrado as mães. E vimos isso lá há pouco, naquele versículo de Gênesis 3:20. Quando Deus criou o homem e a mulher, Adão deu esse nome de Eva à sua mulher. Porquê? Porque ela seria a mãe de toda a humanidade. Então aqui logo no início, Deus começou a honrar as mães. É aqui que nós encontramos, pela primeira vez, em Gênesis capítulo 3, versículo 20, essa palavra mãe. A mulher que é mãe reflete então o quê? Reflete algo dessa capacidade que Deus tem de gerar vida. A mãe tem essa capacidade que Deus lhe deu, ela gera vida dentro de si. Somente Deus pode dar a vida.
E é Deus que dá a vida e a mãe possui um reflexo desse poder. Ela também vai gerar uma vida dentro de si. A mãe não é criadora da vida, mas ela é um instrumento. Ela é um instrumento que Deus determinou, que Deus escolheu para trazer nova vida ao mundo. Então vejam como Deus tem honrado as mães. Porque Deus compartilha com elas essa capacidade que gera a vida. Por isso as mães devem ser honradas. Consideremos, irmãos, esse ponto talvez o mais alto desta verdade, que foi a encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus honra as mães, de tal forma que uma delas foi usada por Deus para trazer ao mundo o seu Filho, o Salvador, o Redentor da humanidade. E porque ela foi mãe, Maria soube dar graças a Deus por isso. E em Lucas capítulo 1, versículos 46 e seguintes, ela profere um grande cântico de louvor, porque se tornou e foi escolhida como a mãe do Salvador, Jesus Cristo. Quando o anjo apareceu a Maria para anunciar que ela foi escolhida para o nascimento de Jesus, esse anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, por ela, Jesus veio ao nosso mundo. Deus revelou o seu maior amor, porque enviou o Salvador, o Redentor, que é Jesus Cristo, conforme diz João capítulo 3, versículo 16. E é aqui na passagem inicial de Isaías 66, que Deus dá aqui também, se repararam, um maravilhoso tributo e honra às mães. Deus usa esta figura da mãe como aquela que cuida, que amamenta os seus filhinhos, ainda muito tenros em idade. A mãe faz isso pelo amor que ela tem para com o seu filho, e Deus usa isso como uma figura, como uma ilustração para o seu próprio amor. O amor de Deus para conosco, que também cuida de nós, que supre as nossas necessidades, quando nós não temos qualquer capacidade. Por exemplo, o capítulo 49, versículo 15, também do profeta Isaías, Deus diz assim, que eu vou ler: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Então, tal como Deus, que é o nosso Pai, as nossas mães também nos sustentaram como seus filhos, desde bebés, preocupando-se conosco, cuidando de nós nas nossas enfermidades, com a sua paciência, com o seu sacrifício, com o seu carinho, querendo o nosso bem. Assim é também o amor de Deus para conosco. E é por isso que as mulheres têm recebido na palavra de Deus esta honra, porque Deus as utiliza como um exemplo, uma figura do seu próprio amor, do seu próprio cuidado por nós. Portanto, Deus tem honrado as mães, e nós, como filhos, é nosso dever e é mandamento do Senhor. Devemos honrar as nossas mães. Deus chama e convoca todos nós para honrarmos as nossas mães. Deus chama os maridos para amarem as suas esposas, que são as mães dos seus filhos. Deus chama os filhos a honrarem as suas mães. As mães devem ser apreciadas, devem ser apoiadas. A Bíblia diz isso exatamente do princípio até ao fim. Por exemplo, 1 Pedro 3,7 diz: maridos, eu vou ler 1 Pedro 3,7, que diz, que fala do cuidado que os maridos devem ter para com as suas esposas, que serão também as mães dos seus filhos. E diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher,
Vejam, a palavra de Deus chama-nos para nós honrarmos as nossas esposas, que são as mães dos nossos filhos, como o vaso mais fraco. Então, assim, o marido que ama a Deus, não se aproveita da fragilidade da sua esposa, mas vai buscar maneira de a apoiar e de a ajudar na criação dos seus filhos. Também os filhos devem honrar as mães. Efésios capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Filhos, tratem as vossas mães com amor, com carinho, com respeito, honrando-a sempre. Portanto, irmãos, maridos, filhos, todos nós somos chamados a honrarmos e a distinguirmos as nossas mães. Em terceiro lugar, Deus convoca as mães a serem dignas de honra também. Deus quer que as mulheres, em especial as mulheres que são mães, se esforcem também para serem dignas dessa honra que elas merecem e que vão receber. E como é que isso é feito? Por causa da sua dedicação. Como ouvimos há pouco naquela poesia, mas eu vou ler Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, a formosura, a beleza é importante, mas a palavra de Deus diz que pode ser uma ilusão. É uma ilusão, porque a beleza acaba. A beleza vai um dia acabar. Mas diz aqui a palavra de Deus, a mulher que teme a Deus, que ama ao Senhor, ela será sempre elogiada. Não importa se a mulher se veste com a última moda, se ela é bonita de aparência, tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Tudo um dia vai terminar. Deus olha, Deus preza, é o coração, é o íntimo. É isso que precisa de ser belo aos olhos de Deus, é isso que mostra o verdadeiro valor de uma mãe. Então a verdadeira beleza da mulher, da mãe, está no seu coração, que teme ao Senhor. O coração da mãe que confia em Deus, crê nele, que espera no Senhor, que respeita a Deus e que adora ao Senhor. Essa é a verdadeira beleza espiritual que nunca se vai perder com o tempo. A beleza natural, todos nós um dia vai desaparecer. Mas esta característica das mães que temem ao Senhor, confiam, creem, amam, esperam nele, nunca vai desaparecer. Nem no meio dos cabelos brancos possam vir, nem com a idade, pelo contrário. A mulher que teme ao Senhor, a mãe que teme ao Senhor, torna-se cada vez mais exuberante com o passar dos anos. Então, mãe, se quer ser realmente bela, então teme a Deus, confia nele, crê, espera e obedece ao Senhor. Busca mais ao Senhor, para seres essa mãe que é digna de honra por estas características que a palavra de Deus nos mostra. E assim serás realmente digna de louvor, de elogio e de honra. Tanto de Deus, como dos homens, dos maridos, dos seus filhos. A mãe também se mostra digna de honra, levando a sério esse título de mãe, conforme diz Provérbios 31, 27 e 28. O que é que diz a palavra de Deus em Provérbios 31, 27 e 28? Diz assim: Está atenta ao andamento da casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Quer dizer, é aquela mãe que é zelosa, que é dedicada para com a sua família. Deus chama, convoca as mães a serem dignas dessa honra, desse louvor, através deste alto testemunho que elas mostram. Em conclusão, a honra de ser mãe. Deus criou as mães, Deus honra as mães desde o princípio. Deus inspirou Adão a chamar Eva a sua esposa, a sua mulher, porque ela seria a mãe de todos os seres humanos. E Deus compara
na palavra, nas suas escrituras, compara o amor da mãe e usa isso como um exemplo do amor e do cuidado que Deus tem para connosco, seus filhos. Deus honra as mães e Deus convoca todos, maridos, filhos, a honrarem também as suas mães. E Deus também convoca as mães a serem dignas dessa honra com o seu elevado exemplo e testemunho daquela mulher, como diz Provérbios 31:30, mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que o Senhor Deus possa abençoar as nossas mães. Amém, irmãos.